Abra ela no Evangelho de Lucas, capítulo de número 17. Lucas, capítulo de número 17, versículo 5 e versículo de número 6. Evangelho de Lucas, capítulo de número 17, versículo 5 e versículo de número 6. Louvado seja o nome do Senhor. Assim diz a palavra de Deus. Se você achou, amém? Se não achou, só anota aí na sua mente, tá bom? Para você não se perder. Todo mundo agora, né? Ou olhando para a palavra que aí está nas suas mãos, ou olhando para mim aqui, tá bom? Para você não se perder. Se não achou, só anota aí e depois você lê. Assim diz a palavra de Deus. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou ler outro texto com os irmãos. Se tiver rápido de endereço aí, abra em Mateus 17, 20. Evangelho de Mateus, é só voltar um pouquinho. Capítulo 17, versículo de número 20. É muito semelhante a palavra do Evangelho de Lucas. Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho do grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Aleluia. Fecha a Bíblia, fecha os olhos. Vamos fazer uma breve oração. Pai, no nome de Jesus, aqui está a tua palavra, aqui está a tua igreja, aqui estão os teus filhos reunidos nesta noite, fria, diga-se de passagem, mas quente por causa do teu fogo e da tua presença. Papai, no nome de Jesus, leva agora o nosso pensamento cativo ao senhorio de Jesus. Papai, que tudo aquilo que tenta roubar a nossa atenção seja repreendido nesta hora. Cada um de nós venha compreender o teu ensino desta noite. Que nós venhamos, Pai, reter as informações, as chaves preciosas que serão liberadas aqui esta noite. No nome de Jesus, toma o teu lugar de honra em nosso meio. Opera aqui, Espírito Santo de Deus, para que o nome de Jesus, ele seja glorificado mais uma vez. Obrigado, meu Senhor, também, por cada um dos teus filhos que se encontram aqui. Abençoa poderosamente, que nenhum de nós saia daqui de mãos vazias. E abençoa também todos que estão pela internet nos acompanhando esta noite. Visita cada um deles com poder em nome de Jesus. Amém? Tema da mensagem: fé. Uma pequena palavra, mas poderosa. Aleluia. Uma pequena palavra, porém poderosíssima. Amém? Nós vamos estudar um pouquinho sobre fé. Vamos meditar sobre fé. Primeiramente, vejamos a definição de fé.
A gente vai passar por algumas etapas falando sobre fé. Vamos explorar alguns temas a respeito de fé. Diga aleluia. Então, a definição de fé, o autor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, vai definir o que é fé. E ele vai dizer assim: a fé, ela é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Amém? Esta versão é a NTLH. Agora eu quero ler a mesma palavra na Nova Versão Internacional. Eu vou ler 3 versões essa noite, para que você possa compreender com clareza a definição de fé. Diga amém. Olha só na NVI. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E na nova Bíblia Viva diz assim: que é fé? Uma pergunta. A fé é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando, e a prova de que existem coisas de que não podemos ver adiante de nós. Amém? Então esta é a definição de fé. Outro ponto que devemos explorar: como a fé ela é gerada dentro do ser humano. Será que o homem ele já nasce com a fé? Ou a fé ela é gerada dentro de cada um de nós? O que você acha? Será que você já nasce com fé? Ou você adquire a fé? Ela vem sobre você em determinado ponto da sua vida. O que você acha? Quem acha que já nasce com fé, levanta a mão. Quem acha que a fé, você vai se encontrar com ela em determinado ponto da sua vida, levanta a mão. Aleluia. Obrigado pela participação. Romanos capítulo 10, versículo 17, vai dizer assim: assim é que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir do Evangelho de Cristo. De que forma a fé vem sobre a vida do homem? Ouvindo a pregação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Aplauda bem forte a Ele. Esta é a maneira que a fé ela vem ao nosso coração, ouvindo o Evangelho de Jesus Cristo. Será que fé e crer é a mesma coisa? Tem muitas pessoas que dizem assim: eu creio. Mas será que fé e crer simbolizam a mesma coisa? Existe uma diferença entre fé e crer. Você pode crer em qualquer coisa, mas a fé só pode ser no Senhor. Amém? Pois a fé vem somente de uma maneira, e é ouvindo a palavra do Senhor. Então, crer e fé são diferentes. O homem acredita, ele crê em muitas coisas, mas a fé é diferente de crença. A fé é algo que só vem por meio da pregação, de você ouvir a palavra do Senhor. Aleluia! O que Deus quer fazer aqui essa noite em nosso coração? Quem já está entendendo o mistério? O que Deus quer fazer aqui esta noite? Aumentar a nossa fé. Vamos aplaudir Jesus? Esse é o desejo do Senhor. Aumentar a nossa fé. Querido, a fé ela é tão importante que sem ela nós não conseguimos agradar a Deus. Veja a importância da fé. 2 palavrinhas. No Antigo Testamento você só vê 4 versículos falando de fé. Mas no Novo Testamento você vai ver mais de 240 e poucos versículos falando da palavra fé. Veja a importância.
da palavra fé. E sem ela, a gente não consegue agradar ao Senhor. Quantos querem agradar ao Senhor? É necessário ter fé. Assim diz Hebreus capítulo 11. Todo o capítulo 11 de Hebreus, a linguagem é só uma. Só vai falar sobre fé. Vem um pouquinho aqui, Claudinho. Cadê o Claudinho? Claudinho, passa só um pouquinho fundo para nós. Bem pouquinho, não precisa baixar muito. Hebreus 11, versículo 6 vai dizer assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Qualquer um que quer se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensará aqueles que sinceramente o procuram. Amém? Quando você se aproxima de Deus, é necessário que você creia que Ele, olha para mim, que Ele existe. Uma pergunta eu quero te fazer. Quem aqui já viu Deus? Levanta a mão. E como é que você crê nele? Por aquilo que a palavra dele nos deixa. Amém? Não é pela sensação, não é pela emoção, mas é pela palavra dele que nós cremos em sua existência. É quando acordamos de manhã e vemos o sol nascendo, vemos as árvores, tudo aquilo que foi criado, e Hebreus vai dizer que tudo foi criado por Deus. Aleluia! E pela fé nós temos esse entendimento de que todas as coisas foram criadas por Deus. Hebreus 11 vai falar de muitos homens e mulheres que por meio da atitude de fé, querido, tiveram o seu nome registrado no capítulo 11 de Hebreus. Homens e mulheres que alcançaram o favor de Deus. Quantos aqui esta noite querem alcançar o favor de Deus? Levanta a mão. É necessário ter? Diga bem alto, é necessário ter? Ter fé. Pois bem, sabendo que a fé é extremamente importante, vejamos o que faz a fé aumentar e a fé diminuir. Quem quer ouvir, diga amém. Amém. Como que nós podemos fazer a fé que já está dentro de nós? Porque somos ouvintes do Evangelho, amém? Já há uma porção, uma medida de fé dentro do nosso coração. Como que nós podemos fazer a fé que já está aqui aumentar? Primeira coisa, andar com pessoas de fé. Quando você anda com pessoas de fé, a sua fé ela é ativada, ela aumenta de nível. Amém ou não amém? Ela aumenta. Então procure andar, não que você vai se excluir dos outros, não é isso. Mas se hoje o nível de fé que você anda lá embaixo, se você andar com pessoas que não são pessoas de fé, vai piorar o nível da sua fé. Então você tem que andar com pessoas que hoje estão ativadas, afogueadas, amém? Impulsionadas, vibrantes diante de Deus, pessoas de fé, porque você vai ser contaminado por elas. Amém? A fé contamina. Aleluia. Ela contamina a gente, querido. E nós precisamos ser contaminados por essa fé. Marcos capítulo 4, versículo 39, 40 e 41 vai dizer assim: então ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: cale-se, aquieta-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Ele perguntou-lhes: por que vocês estão assim com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Eles ficaram cheios de espanto e diziam uns para os outros: quem é este que até os ventos e as ondas lhe obedecem? Esse é o cenário onde Cristo estava no barco, na parte de baixo, tirando um cochilo, dormindo, descansando, e os discípulos estavam na parte de cima,
conduzindo a embarcação. Mas se levantou o temporal, as ondas, o vento, e eles ficaram com medo, pensando que o barco iria afundar, que eles iriam morrer naquela hora. Então eles decidiram acordar a Jesus. E Jesus foi até a proa do barco, levantou a sua mão e declarou, deu uma palavra de ordem, dizendo para o vento e para o mar se acalmar, e a bonança se estabeleceu naquele lugar. E ele olhou para os seus discípulos e disse assim: quão pequena é a fé de vocês. Outras versões vai dizer: ó homens de pequena fé. Aleluia. Aquela experiência serviu para uma coisa na vida deles: aumentar a fé daqueles homens. Eles estavam andando com Jesus, mas o nível de fé deles ainda era um nível baixo. O próprio Cristo disse: homens de pequena fé. Mas ao verem, querido, a manifestação sobrenatural de poder, de autoridade sobre ventos e mares, a fé daqueles homens subiu de nível. Diga aleluia. Então ande com pessoas, ande com pessoas de fé. Aleluia. Pessoas de fé. Existem as pessoas que são âncoras, sim ou não? De puxam para o fundo. Quem quer andar com pessoa âncora? Quem quer andar com pessoa de fé? Isso, amém. Quem quer andar com pessoa de fé? Amém. Aleluia. Segunda coisa que vai fazer a sua fé aumentar: procure estar nos lugares aonde a glória de Deus se manifesta. Olha só, Lucas capítulo 5. Quem quiser abrir, pode abrir. Lucas capítulo 5, versículo 25 e 26. Lucas 25, perdão, 5, 25 e 26. Procure estar nos lugares aonde a glória de Deus se manifeste. Amém? Olha o que diz a Bíblia. Imediatamente, à vista de todos, o homem saltou sobre seus pés, pegou a sua maca em que estava deitado e foi para casa glorificando a Deus. Todos que estavam ali ficaram cheios de espanto e temor e glorificavam a Deus, dizendo: hoje vimos coisas realmente notáveis. Essa passagem vai falar sobre o quê? Sobre 4 amigos. 4 amigos que tinham um amigo, 4 homens que tinham um amigo que desde muito tempo ele era paralítico, estava acamado. Alguém, querido, que estava excluído, sem esperança, sem vida, precisava dos outros para ali realizar as suas funções, as suas atividades, sempre precisava de alguém para ir até algum lugar. Então, queridos, eles ficaram sabendo que Jesus estava ali perto. Amém? Lugar aonde a glória de Deus iria se manifestar. Pegaram o amigo, 4 homens, pegaram o amigo, pegaram ele pela cama e levaram até aquela casa aonde o Senhor Jesus estava. Chegando naquela casa, a casa estava como? De que forma? Ceia. Não tinha como entrar. Até fora da casa havia pessoas, mas eles não desistiram. Eles decidiram colocar a cama do amigo em cima da casa, abriram o telhado, a Bíblia diz, e baixaram o amigo diante dos pés de Jesus. Jesus, olhando para ele, dá uma palavra de ordem, a glória de Deus se manifesta, aquele homem levanta sobre os pés curado, glorificando ao Senhor. Aleluia! Imagina a fé de todas aquelas pessoas que estavam dentro daquela casa. Se estava no nível 10, vamos dizer
dizer assim, foi para o nível 100. Subiu. A glória do Senhor se manifestou. Eles viram um agir invisível e sobrenatural de Deus diante dos seus olhos. Isso faz a fé ativar. Amém? Faz a fé ativar. Eu conheço pregadores, querido, que o ministério deles é operar milagres, operar curas. Um desses grandes homens de Deus que eu admiro, que eu procuro me espelhar, leio os seus livros, é o apóstolo Randy Clark, um grande homem de Deus com um grande ministério de cura. E eu já fui em alguns seminários dele, mas antes de ele começar a orar por cura, ele leva o povo a aumentar o nível de fé. É chave para os milagres, é chave para o sobrenatural de Deus estabelecer o nível de fé das pessoas aumentar. Amém? Porque sem fé é impossível. Então ele começa a montar testemunhos de milagre. Para quê? Para quê, irmão? Para aumentar a fé do povo. Faça a fé deles, ó, decolar. Ele coloca no telão vídeos de milagres. E a fé vai sempre trabalhada. Deus vai trabalhando para aquelas pessoas. E os milagres começam a acontecer no meio deles. E eles que ali estão ainda, vendo aquilo acontecer, o nível de fé aumenta mais ainda e outros milagres começam a acontecer. Diga aleluia. Então, para minha e para a sua fé não diminuir, mas aumentar, nós precisamos estar aonde? Aonde, povo de Deus? Nos lugares aonde a glória de Deus se manifesta. Meu Deus, você está tão calado. É o frio, irmão. É o frio, a gente vai fechando um pouco da janela. Se é o frio. Dá uma glória a Deus. Aleluia. Terceira coisa que nós devemos fazer para a fé aumentar de nível: meditar na palavra. Amém. E em bons livros. Meditar aonde? E em bons livros. Leia a palavra, medite na palavra, mas também leia bons livros que vão ativar a sua fé. Teve livros que eu comprei que falavam só sobre milagres e testemunhos de vários tipos de manifestação de testemunho. Por quê? Para que a minha fé ela fosse ativada. Como que eu vou orar por alguém que está doente se a minha fé ela está o quê? Vou conseguir orar? Vai acontecer alguma coisa? Talvez pela misericórdia de Deus. Mas se a minha fé está ativada, vai acontecer. Sim ou não? Sim. Lembra do texto inicial? Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis essa moreira, lança-te ao mar, e ela assim vai obedecer. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte, sai daqui e vai acolá, e ele irá. Amém? Quantos acreditam nisso? Amém. Quantos têm colocado em prática a fé de vocês durante o dia a dia? Como que a gente coloca a fé em ação? Tomando decisões e profetizando, declarando em nome de Jesus, e as coisas vão acontecendo. Quarto ponto para você aumentar o nível de fé: praticar oração em línguas, ou também chamada oração no Espírito. Aonde é que está isso biblicamente? Judas, versículo 20. Judas só tem um capítulo. Está lá no versículo 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé,
Santíssima, orando no Espírito Santo. Quando você ora no Espírito, o que acontece com a tua mente? Tua mente humana. O que acontece com a mente humana quando tu ora em Espírito? Ela fica infrutífera, porque ela não compreende nada do que você está orando. Mas o que acontece no teu Espírito? Está fortalecendo. A sua fé está sendo edificada. Aleluia. E aí quando você precisa colocar a fé em ação, ela está o quê? Edificada. Tem pessoas que só oram em língua quando sentem a presença de Deus. E oram um pouquinho. E deu. Mas Paulo vai dizer que ele orava no Espírito todas as horas, todos os momentos do seu dia. Quem foi o homem mais usado no Novo Testamento por Deus? Na Bíblia Sagrada. Quem? Quem, irmão? O apóstolo Paulo. Não teve ninguém mais usado por Deus em prodígios, sinais, milagres do que o apóstolo Paulo, tremendo homem de Deus. Mas ele tinha revelação de Deus. Amém? Amém. E ele aplicava esses princípios na sua vida. Ele orava em Espírito. Você pode estar fazendo as suas atividades normais e você pode estar fazendo o quê? Edificando a sua fé. Não precisa gritar. Dirigindo, lavando roupa, a louça, cozinhando, andando de carro, dormindo. Quem já acordou orando em língua? Levanta a mão. Já acordei. Quem já pegou no sono orando em língua aí? Foi deitar, vou orar um pouquinho. Que dormiu, né? Oh, coisa boa. Amém? O que está acontecendo com a tua fé? Está sendo edificada. Aleluia. Quem entendeu? Quem entendeu como aumentar? Falei de 4 pontos aqui. Agora vamos ver o que faz a fé diminuir. E vai ser rápido. Ficar muito tempo longe da palavra e dos lugares aonde a glória do Pai se manifesta. Faz a tua fé diminuir. Amém? Hebreus 10:25 vai dizer: não deixamos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Qual é a instrução de Deus para nós? Não deixar de se reunir, de congregar como igreja, ou seja, de estar no ambiente da glória de Deus. Aplauda Jesus! Quando a gente deixa de congregar, o que começa a acontecer? Fraquece, se esfria. E aí devagarinho, querido, o Espírito, uma balança aqui, o Espírito ele vai o quê? Pendendo para baixo, e a carne vai pendendo de volta para onde? Para cima. E aí você começa a fazer coisas que você já não fazia mais. É sério, cuidado. Experiência própria. Quando eu trabalhava de cobrador em Santa Maria, trabalhei 7 meses em uma empresa de cobrador. Os cultos na igreja onde eu me converti eram só nos domingos. E dia de semana tinha o encontro da célula. Mas, querido, quem
já trabalhou de escala, seja em posto de gasolina, seja de cobrador de ônibus, sabe que para você ficar domingo em casa é uma vez só por mês. Às vezes as folgas eram no sábado ou dia de semana. Domingo era um só. Então, quando que eu podia ir na casa de Deus? Uma vez por mês. O que começou a acontecer com o Germán? A fé dele começou a diminuir. A carne começou a viver de novo. Porque a carne, ela nunca morre. Diga assim: a minha carne nunca morre. A nossa carne nunca morre. A gente se converte a Jesus. Amém, amém? O Espírito nasce de novo. Não é a carne que nasce de novo, é o Espírito que nasce de novo. E se a gente, querido, não alimentar o Espírito, a fé, a carne começa a se fortalecer. Aí, passado um tempo, o Germano velho esfriando, comecei a fazer coisas que no passado eu fazia, mas que já havia deixado. Era um sábado, um calorão. Havia trabalhado o dia inteiro. Saí do serviço e fui até uma lanchonete, ainda com o uniforme da empresa, Visconde. E pedi ali para o homem ali, me dá uma latinha de Skol bem gelada. Sabe o que vinha na minha mente naquele dia? Você trabalhou o dia inteiro. Você merece desfrutar de uma gelada. E fazia muito tempo que eu havia deixado de beber. Peguei aquela latinha, entrei para dentro do meu carro e tomei ela com muito gosto. Quando cheguei em casa, o Espírito Santo, para a glória de Deus, estava lá. E ele começou a falar comigo: o que você está fazendo com a sua vida? Você quer voltar para aquele caminho que você vivia antes? Você quer voltar para aquela velha vida que você vivia antes? Chorei, me arrependi, pedi perdão para o Senhor e tratei de pedir demissão do trabalho. Porque aquele trabalho estava sendo um empecilho na minha vida. Amém? Não estou dizendo para você sair do trabalho agora. Era uma situação minha. Amém? A minha fé estava sendo o quê? Destruída. E se eu não tomasse uma atitude, eu poderia morrer espiritualmente. E o velho Germano renascer de novo. Mas eu ouvi o Senhor, me posicionei e comecei a congregar com mais fluidez. Amém? Pedi demissão. Fiquei recebendo seguro. Querido, durante 7 meses, Deus não deixou eu arrumar trabalho nenhum. Imprimia currículo, largava empresas, corria atrás. Deus não abriu a porta. Por quê? Porque eu estava fraco espiritualmente. A fé estava fraca. E Deus, Ele não queria me perder. Bata no teu peito e diga assim: Deus não quer me perder. A única coisa que nos afasta de Deus, o que é, meu irmão? Diga bem alto. Pecado é a única coisa que nos afasta de Deus. E quando a nossa fé está fraca, o nosso espírito está enfraquecendo, o pecado ele vai entrar com força. E tem o poder de nos afastar de Deus. Quantos aqui querem se afastar de Deus? Mas às vezes, pelas nossas atitudes, falta de posicionamento é o que começa a acontecer. A gente começa a se afastar do Senhor. Mas graças a Deus pelo Espírito Santo, diga aleluia, que nos ajuda e que nos leva de volta, querido, ao eixo, ao prumo que Deus tem na nossa vida. Segunda coisa, e aqui eu vou encerrar, que faz a nossa fé diminuir: alimentar a sua alma com qualquer coisa. Diga comigo: alimentar minha alma com qualquer coisa. Quando eu alimento minha alma
qualquer coisa. A minha fé se enfraquece. Filipenses 4, versículo 8 e 9 vai dizer: e agora, irmãos, ao terminar esta carta, quero dizer-lhes mais uma coisa: firme seus pensamentos naquilo que é verdadeiro. Firmar o pensamento naquilo que é verdadeiro, nobre e direito. Pense em coisas que sejam puras e agradáveis, e detenham-se nas coisas excelentes. Pensem em todas as coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus. Continuem a pôr em prática tudo quanto aprenderam, receberam, ouviram de mim e me viram fazer. E o Deus de paz estará com vocês. Quem gosta de assistir filme de terror aí? Quem gosta? É só um exemplo. Querido, quando nós temos o hábito de alimentar a nossa alma olhando filme de terror, como é que tu vai dormir? Com medo. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Quem vai dormir com medo depois que assiste um filme de terror? O medo é inimigo da fé. Amém ou não amém? O medo é inimigo da fé. Se a gente tem medo, é sinal que a fé foi embora. Então, se eu ficar alimentando a minha alma com qualquer coisa, em vez de estar edificando a minha fé, eu estou destruindo a minha fé. Se eu passo o dia inteiro olhando notícia ruim, como é que eu estou de noite para dormir? Não. A mente vai ficar ruminando aquelas informações. Vai ou não vai? Vai. Vamos dar um exemplo do animal. Não comparando a gente com o animal. Diga amém. A vaquinha, ela passa o dia inteiro, sim ou não? De noite, o que ela faz? Vomita, né? O bolo de pasto que ela comeu, volta lá do estômago, porque ela não mastigou, ela engoliu inteiro, volta lá do estômago para a boca. Quem já viu? Aí ela fica lá, mastigando aquilo. Mascando. Querido, então se a gente alimentar o dia inteiro a nossa alma, o nosso espírito, com coisas que não devem, vai acontecer isso. A nossa fé vai para baixo, diminuir. É por isso que está escrito a forma correta de pensar, de ocupar o pensamento. Filipenses 4, 8, 9 vai declarar isso. Pastor, quer dizer que eu não posso de vez em quando olhar um filme? É claro que pode. Todas as coisas me são lícitas. Amém? Não é o que a Bíblia diz? Todas as coisas nos são lícitas, porém nem todas me convêm. Amém? Quantos querem ser pessoas de fé? Amém. Aqui nós ensinamos alguns passos para você. Execute esses pequenos passos, mas poderosos, e você será uma pessoa de fé. As suas palavras terão um peso e um poder. Amém ou amém? Um dia os discípulos foram repreender um demônio, e o demônio não saiu. Aí chamaram quem? Jesus. Nós precisamos desse nível de fé para ver e trazer à existência as coisas que não existem, como se elas já existissem. Vou encerrar com esse testemunho breve. O ministério de louvor já pode se posicionar para a gente ganhar tempo. Quando Deus me deu a promessa do meu filho, o Samuel, me veio debaixo de muita oração. Quando me converti em 2005,
E depois de alguns meses a minha esposa se converteu. Eu já estava com 25 anos de idade. E nós se olhamos e decidimos, vamos ter um filho, porque já está na hora. 25 anos é uma idade boa. Vamos ter antes que fique tarde. Ela também, ela praticamente tem a mesma idade que a minha. Sou alguns meses só mais velho que ela. Então nós decidimos ter um filho. E querido, foi se passando os meses e ela não engravidava. E fizemos exames, tanto ela como eu. Tudo estava certo, nós estávamos bem de saúde. E nós começamos então a aplicar o nosso coração, a buscar em Deus pelo nosso filho. Começamos a bater na porta do céu. O que a Bíblia vai dizer? Bata e a porta vai se abrir. Pede e recebereis. Começamos a bater. Começamos a bater. E um dia o Senhor nos respondeu. Estávamos em um congresso em outra cidade, louvando a Deus, eu, minha esposa, meu irmão mais novo. E naquela noite, Deus dá uma visão para meu irmão mais novo, mostrando um recém-nascido, duas mãos, pegando ele e colocando no berço. Ele não entendeu a visão, ele bate no meu ombro e diz, mano, Deus me deu essa visão agora, o que significa? As lágrimas já começaram a... Porque eu sabia que era a resposta da minha oração, minha e da minha esposa. Chamei ela do lado, olhei para ela e disse, amor, Deus acabou de nos dar a resposta, Ele vai nos dar o filho que estamos a pedir. Se abraçamos, choramos, querido, foi delicioso desfrutar daquele momento de resposta de Deus. Saímos do ginásio, fomos para o ônibus estava escuro internamente, pegamos o nosso lanche, comemos. Passado alguns minutos, uma irmã que estava sentada do outro lado, duas poltronas atrás da nossa linha, ela começou a falar para a amiga dela que estava ali. Deus está mandando eu dizer. E quando eu ouvi aquela irmã, o ônibus estava escuro, estava só nós lá dentro, ela disse assim, Deus está mandando dizer, eu fiquei com as duas orelhas em pé. Quem não quer ouvir o que Deus está querendo dizer? Para quem será que é? Eu fiquei todo curioso. E ela levanta, e no escuro ela vem na minha poltrona. E ela bota a mão no meu ombro, e ela pergunta assim, tem mais alguém aí contigo? Estava escuro, irmão. E eu disse assim, tem, minha esposa está aqui. É com ela que eu quero falar. Minha esposa levanta e ela gruda. Um abraço de leão. Ela era maior, pegou minha esposa pequena, abraçou e começou a dizer para ela, e eu no meio delas, querido, fiquei até constrangido. É sério. Aí eu me expliquei todo, e aquelas duas mulheres por cima de mim abraçaram, e aquela irmã começou a dizer, Deus está mandando te falar. Tudo que você está pedindo para Ele, tudo que você tem colocado diante de Deus, Deus está mandando te dizer que Ele vai te entregar. Meu Deus, foi uma choradeira das duas. Uma choradeira. Aí depois se apartaram, a mulher foi sentar no banco dela, minha esposa sentou e não conseguia parar de chorar. Depois que ela se estabilizou, eu olhei para ela e disse assim, você duvidou no seu coração da promessa que Deus nos deu lá dentro do ginásio. Ela me olhou com sinceridade, ela não gosta que eu falo muito disso. Mas vou aproveitar que ela está lá em cima. Aí eu disse assim, porque você duvidou no seu coração e não estava agradando a Deus. E aonde a dúvida, a fé não opera e o milagre não acontece. Deus precisou levantar essa mulher que não te conhecia para falar a mesma coisa que Deus já havia falado lá dentro. O que Deus estava fazendo ali? Removendo a incredulidade e implantando dentro do coração dela uma nova medida de fé. A partir daquela noite ela acreditou naquilo que Deus havia falado. E tudo que Deus fala, tudo que Deus fala, Ele é fiel para cumprir. Passados alguns anos, nasceu quem? Samuel, o filho da promessa. E esse ano, dia 28, fez 7 anos. Amém?
Querido, aquela promessa, ela veio à existência. O Filho veio à existência porque Deus encontrou o que nos nossos corações? Fé. Porque sem fé a gente não é. Quem entendeu a palavra de Jesus, ele se coloca aqui.